Bonsoir à tous. Hoje é quinta-feira já, o tempo voa. Semana que vem estarei já no Brasil de volta. Hoje, dia 27 de abril, 18 horas para mim, 13 horas para vocês, gravadas. Gente, demorei 2 horas para fazer essa live, tá? Como eu falei, quando eu faço ao vivo com vocês, um pouquinho mais rápido, porque acabo fazendo ao vivo as coisas. Aqui tem que preparar realmente 2 horas para explicar definitivamente para vocês, digamos 90%, não, 95% dos demonstrativos e dos possessivos, que ainda estou me dando conta, como é que eu bolo minhas lives, tá? Ainda me dou conta que vejo algumas pessoas com dificuldade misturando, aí eu falei, pô, impossível. Então vamos matar de uma vez por todas, tá? Primeira coisa, vocês já sabem, tá? Os likes vocês podem deixar, não custa nada. Lisane, Lourdes, Maria Alice, Silvana, Luciana e companhia, Cida, Ricardo, Paulo, Augusto, todos eles aí. Podem cobrar os likes. Muito feliz de estar com vocês. Eu tava pensando, meu Deus, minha mãe está me esperando para sair. Falei, Jerome vai fechar 7 horas. Falei, mãe, vou gravar e a gente vai, tá? Então, olha só, preste muita atenção nessa aula, porque ela parece fácil, ela é fácil. Mas se você se perder, se distrair, você não vai entender tudo. E é bom vocês prestarem muita atenção, porque tem algumas nuances que eu já abordei em outras aulas, porém você precisa fixar de uma vez por todas. Bom, vou compartilhar minha telinha linda. Teremos provavelmente uma meia hora, acho que meia hora realmente, de menos, acho que não, talvez, de live, mas preste atenção, tá? Os demonstrativos, a aula 226 já, os demonstrativos e os possessivos de uma forma, deixa eu colocar aqui, aí dá pra ver, não é? De uma forma, o título, de uma forma definitiva mesmo, tá? E simples, porque você vai ver. Acompanhe meu raciocínio. Você não precisa nem anotar nada. Sei por quê? Você vai ver a aula depois e você anota. Se concentra. Primeira coisa, o meu famoso padrão linguístico. DO inferior a substantivo. Determinante obrigatório antes do substantivo, tá? Isso aqui é uma regra geral, um padrão que eu defini para você entender melhor. Porque em português, vocês podem usar substantivo nomes sem ter determinante. O que é um determinante? É um artigo definido e indefinido, como falei aqui, como escrevi. Possessivo, demonstrativo ou partitivo. Eu tomo café, eu bebo água, eu como carne, entre comer e carne não tem nada, é um partitivo. Então saiba que a gente tem esse hábito de sempre acompanhar o substantivo. Então o determinante é obrigatório em francês, tá? Outra coisa, os demonstrativos é muito mais fácil do que em português, realmente, tá? E vão partir bem no que interessa mesmo, nos exemplos, na prática mesmo. Obviamente está em casa, modo papagaio, aproveite mesmo. Olha só, esse cachorro me mordeu. Obviamente você vai descobrir novo vocabulário, tempos verbais, você vai rever várias coisas. Então quem já está avançado vai realmente curtir essa aula. Esse cachorro me mordeu, tá? Este cachorro me mordeu. Aquele cachorro lá me mordeu. Em francês a gente não esquenta. Repete aí, ce, bocadinho, o som de é ce chien m'a mordu. Ce chien m'a mordu. Então, resumindo, o ce significa esse, este ou aquele, tá? Ah, mas Jerome, se a casa for longe, não importa. Você aponta a casa e fala o cachorro, ce chien, tá? Estou te ensinando 90% do que você precisa saber. 10% não tem como te ensinar, senão a aula vai ficar muito extensa. Eu vou demorar 3 horas para fazer ela, entendeu? E demora para fazer tudo isso mesmo. Eu já sabia. Não é a primeira vez que eu faço isso, mas realmente demora. Então, o que acontece? O que estou te passando isso já vai te ajudar demais para você realmente nadar confortavelmente nos possessivos, nos demonstrativos, tá? Então, se, pronto, este, aquele. Vamos ver a parte feminina, a versão feminina. Essa casa é muito cara. Esta casa é muito cara. Aquela casa no final da rua é muito cara. Pra gente pouco importa. Cette maison est très chère. Cette maison est
très cher. 7, como o número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesma coisa. 7 maisons est très cher, e aí atende aquele padrão, tá? O último E das palavrinhas não é pronunciado, não falo 7. 7, essa, esta ou aquela. Masculino e feminino demonstrativo, tá resolvido. Vamos ver no plural como que fica. E no plural fica muito mais fácil. Eu peguei aqui o exemplo do substantivo no masculino, um livro. Un livre, tá? Não falei un livre, un livre. Esses livros são tão importantes. Estes livros são tão importantes. Aqueles livros são tão importantes. Pronto, não vou esquentar. C, como se fosse a letra C do português. C, C-E-S, C-E-S. Ces livros são si importants. Nota aqui que o si, aqui tem um sinônimo de tellement, tá? São tellement importants, são si importants. Si também, né? Se eu tivesse que fazer isso, si je devais faire cela. Então, olha que interessante, né? Já muita gente que está avançado vai descobrir esse si. Si como tão importante, tão, tá? Ces livros são si importants. Então, C igual esses, aqueles e estes, tá? Obviamente aqui nós estamos falando de um substantivo masculino, um livro. Então, vou partir para o substantivo feminino. Não vai mudar nada, gente. Essas férias são maravilhosas, curtas demais, mas maravilhosas, tá? Porque o tempo voa. Estas férias são maravilhosas, aquelas férias são maravilhosas, tá? Como que eu vou traduzir isso aqui? Agora, vocês estão vendo, desculpa aí. Ces vacances sont merveilleuses. Pronto. C igual essas, estas e aqueles. Pronto. Tá resolvido. Agora, cuidado, tem uma coisa um pouquinho peculiar. É o famoso set, que se escreve C-E-T, que se fala como set, como aquele set do feminino, que é usado como palavra substantivo masculino que começa com um H mudo ou com uma vogal. Porque se fosse um substantivo feminino, eu usaria set, C, 2 T's, E. Aqui vou usar set, C-E-T. Cet hôtel é confortável. Esse hotel é confortável, tá? Essa árvore é pequena. Cet arbre est petit. Não posso falar ce arbre, porque, bom, conflito, hiato vocálico e pronto, tá? Os Vingadores não se dão bem, então vulgar com vulgar não dá. Então por isso que eu coloco um T para deixar o som muito mais eufônico, tá? Então, cet hôtel est confortável, cet arbre est petit. Pronto, substantivo masculino, H mudo ou vogal. Resumindo, tá vendo como foi rápido? Fizemos isso em 6 minutos. E você domina os demonstrativos. E, gente, sem substantivo, não tem frase. Sem substantivo, você não consegue definir, sem determinante, vamos voltar. Sem determinante, não há frases. Sem determinante, você não consegue definir um substantivo. O determinante, ele determina a natureza do substantivo. O que é? É meu, é seu, é dele, é este, é demonstrativo, é partitivo. Então, é muito importante. Então, resumindo, ce, set, com essas duas opções, set com T, set com 2 T's, E, feminino ou masculino, H mudo, vogal, C. Pronto. Pouco importa que seja no masculino ou feminino, vai ser C no plural. Ficou claro, gente? Agora, concentre-se, porque os possessivos é um pouquinho mais robusto, mas no início vai ser tudo mais fácil. Primeira coisa, 2 situações que nós temos em francês. Nós temos um adjetivo possessivo ou um pronome possessivo. Como assim, Jerome? Em português você não tem isso. Em português você fala, meu carro é o meu, tá? Meu. É a mesma coisa. Em francês fazemos uma diferença. Adjetivo possessivo, o que um adjetivo faz, gente? Ele acompanha o quê? Um nome. Ele acompanha um substantivo. Então, quando há um substantivo, eu vou usar um adjetivo possessivo, que a gente vai ver detalhadamente. Meu, minha, seu, teu, o dele e assim por diante, tá? Quando não há substantivo, eu usarei um pronome, que é a própria função do pronome.
aniquilar, eliminar o substantivo. E por isso que nós usamos em francês adjetivos possessivos, pronomes possessivos. Então, como que fica isso aqui? Vamos partir na prática. Meu computador não funciona mais. Está quebrado. Aí eu falo, é o meu que não funciona mais. Não é o seu, é o meu. Você está vendo que em português é muito mais fácil. Meu computador é o meu, tá? Só acrescentei o artigo definido. Ou, pronto. Como que vai ficar em francês? Cuidado. Mon ordinateur. Então, meu, masculino, singular, igual mon. Ontem, onde, on, som nasal. Mon ordinateur, e faço a ligação. Mon ordinateur ne marche plus. Pronto. Porque plus, sem o S, porque é uma negação. Tudo se explica na língua francesa. Tá? 99% das coisas. Agora, é o meu que não funciona mais. C'est le mien, un e tá point mien, que ne marche plus. Tá? Então, mon igual meu, quando tem um substantivo, e le mien igual o meu. Ou seja, quando você quer se referir a uma frase, já tem um contexto. Eu falei, cara, isso aqui é o meu, é a minha, tá? Então você já sabe, você já remete a alguma coisa que você já falou anteriormente. Então aqui, le mien é igual o meu, tá legal? A minha voz ainda não tá 100%, tô notando isso aqui. Tô tossindo um pouquinho. Mas vai melhorar. Agora vamos partir para o feminino, gente. Substantivo feminino, preste atenção. Você descobriu mon e o le mien. Mon, adjetivo possessivo, pouco importa adjetivo, pronome. Só para você entender, tá? Eu, meu carro, meu caderno, meu quadro, meu quê? Meu travesseiro. Pronto. Eu, meu, já vou omitir todas as palavrinhas. Travesseiro, quadro, barco, o que for. Aí você vai usar mon ou le mien. Le mien. Le, o. Só que o meu, não pode falar le mon. Le mien. Ficou claro, gente? Pronto. Minha casa é velha. A minha é velha. Estou falando da minha casa. Ma maison est vieille. La mienne est vieille. Mesma coisa. Acompanha o substantivo. Adjetivo possessivo para cá. Ma maison. Não acompanha o substantivo la mienne. Ma, minha, la mienne, a minha. Ficou claro, gente? Tem que ficar claro. Agora vamos a uma coisa interessante. Plural com substantivo masculino. Aqui eu peguei um quadro, un tableau. Não dá para ver o EAU, tá escondido, mas é tableau. Vocês estão vendo depois que eu escrevi ele. Meus quadros são antigos. Os meus são antigos, tá? Os meus. Como é que eu vou traduzir isso em francês? Mes tableaux sont anciens. Mes tableaux. Então, plural, substantivo masculino, vai ser um me. Os meus são antigos. Les miens sont anciens. Ficou claro, gente? Les miens. Os meus quadros. Os meus. Então, os, les, não posso falar les mes, mais les miens. D'accord? Os meus quadros, mes tableaux, os meus, les miens, porque é um substantivo no masculino, tá? Mien. Agora preste atenção com o substantivo no feminino. Eu vou permanecer com me. Só vai mudar no pronome possessivo, tá? Então, por exemplo, as minhas aulas de francês são interessantes, não é? As minhas não são. O cara tá assistindo em outro lugar. Então, me, tá vendo? Tô mantendo me. Pouco importa que seja feminino ou masculino. Não importa o gênero. É me. Quando tem um adjetivo possessivo que acompanha um substantivo, pouco importa que seja no feminino ou no masculino, mes leçons de français sont intéressantes. Só que aqui, leçon é um feminino, é um substantivo feminino. Desculpa. As minhas não são. Não são, tipo, interessantes. Les miennes ne le sont pas. Les miennes. Então, a diferença aqui é que quando eu uso o substantivo masculino, vai ser les miens. Quando eu uso o substantivo feminino, les
miennes, tá? Les miens, les miennes. Mas o me não muda. Então, resumindo, você vai ter mon, vous, que vai corresponder com le mien, ma, la mienne, e me, duas opções, bifurcação. Se for no masculino, les miens, se for no feminino, les miennes. Ficou claro, gente? Muito importante isso. Agora, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Tô pegando um substantivo masculino aqui, que é um caderno, un cahier. Mas aí eu quero falar o seu, ou se a gente for, se a Lisane está presente, ela vai usar teu, tá? Que para mim seria até mais lógico, tá? Correspondendo com o francês. Mas enfim, até no Rio a gente fala, o seu carro está aqui fora, atrapalhando o fulano beltrano. O seu, no sul, teu, teu. Então, gente, vocês sabem disso, que para mim, isso aqui é, entre aspas, uma dificuldade da língua portuguesa, ou uma ausência de clareza, entre aspas, tá? Essa mistura da terceira pessoa que se torna uma segunda pessoa do singular. Ou seja, teu e seu, vocês sabem que significa o seu, tá? Tô falando com Luciana. Luciana, o seu carro, Luciana, o teu carro está atrapalhando todo mundo. Então saiba que a gente vai pensar, quando você fala o teu, o seu, definitivamente, que vocês erram muito aqui, não pode mais errar, e tom, vai começar com T, como teu. Então quem mora no sul vai ser muito mais óbvio para eles. Então, por exemplo, seu caderno está rasgado, aí eu falo, o seu mesmo, supostamente que está rasgado, ton cahier est déchiré, déchiré. Ton cahier est déchiré, tom. Aí eu falo, o seu mesmo, Luciano? C'est vraiment, tá? Esse negócio de mesmo, você tá aqui mesmo? A gente não fala même, não existe isso. A gente fala vraiment. C'est vraiment le tien? É realmente o seu, que supostamente está rasgado? Tá? Le tien. Então, ó, tom, bota isso na tua cabeça definitivamente. Tom igual seu barra teu. Comecei com seu porque no Rio a gente fala muito seu. E no Sul vocês falam mais teu, tá? Só que quando passo a usar um pronome possessivo, ou seja, oculto o substantivo, vou usar le tien, o seu, o teu. Ficou claro, gente? Agora vamos partir para um substantivo no feminino. Preste atenção. Sua mesa é de madeira, tá? Sua mesa é de madeira. Aí eu falo, Luciano, sua mesa é de madeira. Aí eu falo, a sua é de mármore, tá? Sua mesa é de madeira. Aí eu falo com outra pessoa do lado, a sua é de mármore. Mas tô falando com duas pessoas diretamente. Não tô falando, não estou falando de uma pessoa, não estou falando para a Luciana de outra pessoa. Tem duas pessoas na minha frente, tem a Luciana e a Lourdes. Aí eu falo, Luciana, a sua mesa é de madeira. Aí a Luciana fala, isso, Jerome. Aí eu olho para a Lourdes. A sua, Lourdes. A Lourdes estava aqui, participando da conversa com a Luciana. É de mármore. Preste atenção. Ta table est en bois. Luciana, ta table est en bois. Tá. Só tem uma opção em francês. É tá? Se eu falar para Lourdes, a sua Lourdes ou a tua Lourdes é de mármore. La tienne est en marbre. Ficou claro, gente? Então aqui nós temos um caso lindo. Tá igual tua ou sua. La tienne igual a tua ou a sua. Esse aqui vocês não podem mais, nunca mais errar, tá, gente? Eu quero que você, a sua, a tua, quando eu falo diretamente contigo, ton, tá, pronto. Ton, tá, le tien, la tienne. Ficou claro? Agora vamos ver como que fica no plural. No plural, substantivo no plural feminino, tá? Suas malas estão pesadas, tá? Lisane, você está indo viajar, pô, vou te falar, você vai ter um problema na alfândega, não é certo, tá? Porque você vai passar dos 23 quilos. As suas malas, Lisane do Sul. Lisane, tuas malas estão pesadas.
Aí eu falo, as suas estão pesadas, tá, Lisane? As suas ou as tuas. T. Começa com esse T. Com T. Tes valises sont lourdes. Les tiennes, as suas. O as em francês é les. Então a gente vai respeitar depois a les tiennes, porque o substantivo é feminino, sont lourdes. Então T igual tuas, suas, les tiennes, as tuas, as suas. Agora, quando o substantivo, que está no plural, for no masculino, tá? Repara bem, o T permanece, tá? Só o pronome possessivo que vai mudar. Em vez de falar les tiennes, vai ficar les tiens. Um exemplo. Teus carregadores não funcionam. Os seus não funcionam. Tes chargeurs ne marchent pas. Tes chargeurs ne marchent pas. Les tiens ne marchent pas. Tá? Então, o plural mesmo vai ser les, mas tiens, quando o substantivo é no masculino. Quando o substantivo está no feminino, mas no plural, les tiennes. Ficou claro, gente? Ficou claro? Gostaria que você me respondesse no chat. Não vou poder ver, mas às vezes pode criar uma confusão. Mas se você rever essa aula com calma, vai ficar tudo muito claro. Agora, uma coisa importante. Não confunda, não confunda, não confunda, não confunda nunca. Tá? O celular dele, o celular dela custou caro. Tá? Eu falo, o dele é moderno. Tá? Aqui eu vou usar som. E aí que vem a confusão. Quando você fala, seu carro está aqui embaixo, fulano, Roberto, seu carro está mal estacionado. Aí você fala, seu som. E aí você erra tudo. O som se remete a uma pessoa quando você fala de outra pessoa. Tá? Então aqui, por exemplo, o celular dele ou dela, em português fica claro. O celular dela está quebrado. Custou caro. O celular dele ou dele é moderno. Em português vocês sabem se a gente está falando de um homem, de uma mulher. Em francês não tem como. Por isso que eu insisto tanto na contextualização. Ela faz parte de uma forma intrínseca mesmo da língua. É uma coisa que faz parte do DNA, tá? Da língua francesa. Então, son portable a coûté cher. Pode ser som portável, pode ser o celular da Silvana ou o celular do Ricardo. Não sei. Se não tiver contexto, não sou capaz de falar de quem estou falando, tá? Le sien, o dele. Então, já não quebra a cabeça. Quando você fala o dele, a dela, o meu, já começa o. Como que fala o em francês? Le sien. Você tá vendo que o sien remete com som, SS. Le tien remete com tom, TT. Le mien remete com ma, o mon, MM. Não tem como errar, gente, tá? Então, son portable a coûté cher, le sien est moderne. O dele, o dela é moderno, tá? Então, som igual ou alguma coisa em masculino dele, ou alguma coisa em masculino dela. Le sien, o dele ou a dela. O dela, tá? O dele ou o dela. Agora vamos ver quando tem um substantivo no feminino. Tá? Vai ficar sa. Então preste atenção, tem som, vai partir para sa. A música dele, dessa cantora, ou a música dela, dessa cantora, ou a música dele, desse cantor, ou a música dela, dessa cantora, é original. Tá? Então, a dele ou a dela é original. Como que a gente vai fazer isso em francês? Para tudo. Música, chanson, feminino. Sa chanson. Sa não é sua. É a dele ou dela. É a dele ou dela. Sa chanson est originale. Eu não sei se estou falando de um cantor ou de uma cantora. La sienne est originale. Estou falando da música. Mas não sei mais uma vez se estou falando de um cantor ou de uma cantora. La sienne est originale. Sa chanson. Então, sa se remete a quê? A alguma coisa feminino, a música, a casa, a flor, o que quiser, dele
ou dela. La sienne, a dele, a dela. Ficou claro, gente? Tá? Agora, como que fica no plural? Imagina que são mais de uma música. Fiz o propósito manter o mesmo exemplo para que ficasse mais claro. As músicas do Chico Buarque, dele, as músicas da Marisa Monte, dela, são originais. As dele, as dela, nós estamos falando sempre de uma pessoa, tá? Não duas pessoas juntas, não. Tá? As dele ou as dela, ou as músicas do Chico Buarque, as músicas da Marisa Monte, são originais. Ces chansons sont originales. C'est, lembra? Sont, ça, c'est. E como que ele vai ficar usando um adjetivo, um pronome possessivo? Les siennes sont originales. Peraí, as músicas, as dele, as dela. As, como que fala as em francês? Tá? Les sont com S. Siennes. Les siennes sont originales. Ficou claro, gente? Não tem como errar. Agora, como que ficaria, cuida daqui, se eu usasse um substantivo no plural, mas o substantivo não fosse uma música no feminino, mas alguma coisa no masculino? Os celulares dele, os celulares do Chico Buarque, tá? Ele tem dois celulares, Chico Buarque, sempre. Um francês e um brasileiro. Os celulares dele foram vendidos. Os dele são vermelhos. Os celulares dela foram vendidos. Da Marisa Monte. Os dela são vermelhos também, tá? Ces portables ont été vendus. Ces portables. Peraí, tô vendo aqui a bateria, tá bom. Ces portables. Ces não é seus. É os dele, ou os dela. Ces portables ont été vendus. Peraí, como que falo os dela? Os de os. É les. Les siens sont rouges. Les siens sont rouges. Você está vendo que não vou mudar, não vou falar les siens. Eu estou me referindo, a minha base é o substantivo. Aqui estou falando de um celular, tá? Un portable que é masculino. Então, ces portables ont été vendus, ces portables ont été vendus. Que seja da Marisa Monte, do Chico Buarque, para mim tanto faz, não sei se trata de um homem ou uma mulher, tá? Les siens sont rouges, les siens sont rouges. Então, repara bem aqui, é interessante, hein? Os, mais alguma coisa no substantivo no masculino. No plural, dele ou dela, o as vai sempre ser C. Depois, os dele, os dela, les siens. Ficou claro? Se não ficou claro, você vai precisar rever essa aula. De qualquer forma, vou fazer um resumo aqui nessa primeira parte. Quando se trata de uma pessoa só, eu só falei do Chico Buarque ou da Marisa Monte, tá? Você usará justamente o som, sa, o se, tá? Uma pessoa só. Se tiver vários itens, vários celulares. Som se tiver uma coisa no masculino. Sa, uma coisa no feminino. Uma coisa. Tá? Então, não dá para saber. Aí, acho que faltou R. Não dá para saber. Tá? Se trata de um homem ou de uma mulher. Então, resumindo, son corresponde com le sien. Sa com la sienne. C'est com les siens ou les siennes. Só uma pessoa. Ficou claro, gente? Respira um pouquinho. É importante. Agora eu vou abordar uma última coisa, que eu acho que esse aqui é realmente o fundamento, os pilares mestres dos possessivos, tá? Tem mais coisas. Tem mais duas coisas importantes, mas que são menos importantes para mim. Isso aqui realmente é tudo que você precisa para poder se expressar corretamente, tá? Eu destaquei aqui dois modos. Um modo singular e um modo no plural. O que significa isso aqui? Só que aqui, tá vendo? Aqui tem um menino solto aqui. Te falei de uma pessoa. Aqui você já pode pensar várias pessoas. Pelo mínimo, duas pessoas. Como assim, Jerome? Se eu falar, preste atenção, se concentra agora, para de falar com quem você estiver falando, só preste atenção no que eu vou te falar. As casas, tá? Chico Buarque tem mais de uma casa. Ele tem duas casas. As casas, só que é Chico Buarque com a mulher dele agora.
As casas deles, ou é Chico Buarque com a Marisa Monte, mesmo que não sejam casados. As casas deles, ou pode ser, desculpa, a casa da Marisa Monte e já me pegou. Não vou falar da Marisa Monte e da Bababim Vieira. Eu tenho uma atriz com esse nome aqui. Enfim, duas mulheres. As casas delas. Ou pode ser também a casa do Luan Santana e a casa do Chico Buarque. Por exemplo, dois homens. As casas deles são lindas. As casas delas, duas mulheres, são lindas. Ou as casas deles, três homens e uma mulher. Ou 20 milhões de mulheres e um homem, tá? As deles, ou as delas, são lindas. Faz sentido? Pronto. Como que eu vou falar isso em francês? Ah, gente, peraí. Bom, tá bom. Então já estamos aqui. Não importa. Já comecei aqui, que eu mostrei. Então, como que vai falar? Leur com S. Tem mais de uma casa. Leurs maisons sont belles. As deles ou as delas são lindas. Como que fala as em francês? Leurs com S. Sont belles. Pronto. Aqui estou usando casa que é feminino. Mas se fosse, por exemplo, um substantivo masculino, os barcos deles, os barcos delas, tá? Entenda bem, aqui nós estamos falando de vários itens com várias pessoas, que são donos de várias coisas. Leurs, com S, bateaux, sont grands. São grandes. Leurs, os deles, os delas, são grandes, são grands. Tá? Então, resumindo aqui, você vai ter leur, pode ser as flores, as casas deles ou delas. O leur, que é importante botar um S, que é a marca do plural. Tá? Os barcos, tá? Ou os carros, se fosse em português, mas em francês é feminino. Tá? Os jatinhos, les avions privés. Os deles, os delas, leur. Os deles, os delas. As deles, as delas, les leurs, les leurs. Agora vamos voltar no modo singular. Para você entender o modo plural, você vai entender mais facilmente o modo singular. Aqui é um item com várias pessoas. Aqui embaixo, o que eu acabei de explicar agora, vários itens, várias pessoas. Ou seja, duas pessoas, tá? Duas pessoas estão literalmente donos de várias coisas. Aqui é uma pessoa só que detém, por exemplo, várias coisas, tá? Se fosse uma pessoa que fosse dona de uma coisa só, eu usaria son ou ça. Volta depois na aula. Mas aqui uma pessoa que detém várias coisas, tá? Então, por exemplo, a casa deles, tá? São várias pessoas que detêm uma casa. A casa deles, a casa delas é linda. A deles, a delas é linda. Leur, sem o S, porque é singular, maison est belle. La leur est belle. E se fosse um substantivo no masculino, o barco deles ou o barco delas é grande. Leur bateau est grand. Le leur est grand. Então, leur aqui, ou substantivo masculino, barco, caderno, jatinho, o que você quiser, a casa, mansão, o que você quiser, deles, delas. O que você está entendendo que a diferença entre o som sacê é que estou me remetendo aqui a várias pessoas, tá? Várias pessoas. Sempre isso, tá? É um item para várias pessoas ou são vários itens para várias pessoas. Então, o leur envolve várias pessoas. O som sacê envolve uma pessoa, tá?
Então, leur igual a, deles, delas, o, deles, delas. Le, leur, o deles, o delas. Não sei se eu falo le, leur, não sei se estou falando de uma mulher ou de um homem mais uma vez. La, leur, a deles, a delas, tá? O que importa aqui é isso. 3, 1. Ou seja, mais de uma pessoa. Se for uma pessoa só, eu vou falar a casa dele, dele. A casa é feminino, sa maison, tá? O barco dele, son bateau. O barco dela, son bateau, não vai mudar nada. Porque quem manda na frase para mim é o substantivo. De quem é, não sei. Agora, eu sei que se estou me referindo a várias pessoas, pelo menos duas, não vou mais usar son, sa e se. Vou usar leur, com S se for vários itens, CS se for a casa deles, a casa delas, o carro deles, o carro delas. Ficou claro, gente? Gente, live, que eu demorei 2 horas e meia porque eu tô tentando sempre realmente chutar, deixar a essência mesmo, para que vocês possam entender como funciona definitivamente esses possessivos. Demonstrativo é fácil, tá? São 7 páginas aqui. Todo esse material didático você vai ficar no clube do Falar Francês mesmo, tá? No clube mesmo, onde tem todas as lives, tá? É bom porque você não precisa anotar nada, tá tudo lá. Reveja essa aula, que dura pouco tempo, quase 40 minutos. Vale muito a pena, tá? Que você mata de uma vez por todas essa parte aí de possessivo e demonstrativo. Vejo vocês na quinta-feira. Acho que a gente vai ter uma live na quinta, na sexta, quizá domingo, talvez na terça. Quinta, vou voltar para o Rio, então não sei se eu farei lá na quinta-feira que vem. Mas, de qualquer forma, tem bastante conteúdo aqui. Reveja essa aula com muito carinho. Mais uma vez, obrigado pela presença e nos vemos na quinta-feira às 8 horas, d'accord? Veja de novo, não é nada complicado. Se ficou confuso, é bom, porque significa que você já tem muitas informações. Agora precisa colocá-las no lugar certo, tá? E organizá-los. Tem tudo aqui. Reveja a aula, vai ficar cada vez mais claro. D'accord? Je vous embrasse et à jeudi. Salut. Deixa um comentário, tá?